Boa noite, gente. Quarta-feira, mais um Papo de Araque no ar. E hoje um tema super legal, estou empolgado, tenho um monte de dúvida no nosso papo de briefing, né, da conversa. Eu sempre converso com os convidados um pouquinho antes. Já surgiram várias perguntas, várias polêmicas. Vamos falar de ciência hoje. Mas antes, lembrando para você que está chegando hoje, você que nunca assistiu o nosso programa ou que de repente não sabe, o nome do nosso programa, o Papo de Araque, ele vem de uma lenda aí que os antigos árabes costumavam jogar papo fora, uma roda de amigos, enquanto bebiam o arak, que é uma bebida destilada que vem do anis, e fumavam narguile. Então, foi nesta ideia de jogar papo fora mesmo, descontraído, entre amigos, que a gente criou o nome desse programa Papo de Araque, é isso que a gente quer transmitir para você. Conversas legais com convidados super bacanas, super importantes, nas suas áreas, e entre amigos aqui, né, todos sempre sócios do Círio, que a gente vai fazer este Papo de Araque. E hoje, gente, eu que já estava me achando chique, olha, eu tenho recebido convidados aqui, maravilhoso, o pessoal está enchendo a minha bola. Eu tive a oportunidade de conversar, bom, vocês viram aí, né, outro dia, uma ganhadora de um prêmio da Unesco. Hoje eu vou conversar com um cara, o Hamilton Bassett, que muitos de vocês devem conhecer, né? O Hamilton, gente, ele foi um dos responsáveis pela transmissão da Copa de 70. Foi um dos primeiros, né, eventos, nem sei se é o primeiro, vou perguntar para ele, mas acho que não, foi um dos primeiros eventos transmitidos ao vivo e tal, aqui para o Brasil. E não é transmissão assim na TV, não. O cara cuidava do satélite, né? Então, um cara super importante. Vou falar um pouquinho mais dele, ó. Ele é engenheiro eletrônico, formado pela Politécnica da USP, também tem MBA pela ESPM e fez outras coisas incríveis na carreira. Vamos falar com ele. Vou chamar agora, sem mais delongas, para o nosso papo. Hamilton, bem-vindo. Oi, Olavo, bem-vindo a todos que estão nessa audiência. Eu agradeço ao clube pelo convite e procurarei responder dentro do que puder. Vamos nessa, vai ser maravilhoso, vamos bater um papo, tenho muitas dúvidas aqui, temos polêmica, o William também, né, que produz este programa, no nosso papo já lançou um monte de polêmica, nós vamos chegar nelas daqui a pouco. Mas antes das polêmicas, eu quero saber uma coisa que eu fiquei por fora na nossa conversa lá de bastidor. Fala do showball, o que é esse negócio de showball, ferramenta, que você tem um apelido, conta isso aí pra gente. Isso daí é o seguinte, o showball, para quem não conhece, é um esporte sinistro, jogado na calada da noite, aonde o goleiro não pode pegar a bola com a mão, ele é amaldiçoado por isso, onde a trave não estufa quando você faz gol, o gol é uma marca que fica sempre uma polêmica muito grande e às vezes causa até briga se foi gol ou não foi, se bateu a bola na mão ou não. Uhum. É um esporte que normalmente... Você me falou que era o melhor esporte para a pandemia, né? Porque isso que eu ia dizer, aquela parede fechada, aquele contato violento. E eu quero dizer o seguinte, que a minha impressão é essa. Por tudo isso que o showball onde você entra nervoso, irritado, e sai pior ainda, você sai furioso porque brigou com todo mundo, é o esporte que eu mais amo. E o showball é a minha vida. Maravilha, muito bem. Muito bem. Por que ferramenta, hein, Hamilton? Por que o seu apelido é ferramenta? É um apelido injusto, porque alguns craques aí, que eu não vou citar o nome, porque a maior parte dele, às vezes eu entrava um pouco mais violento e falar, pronto, ele abriu a caixa de ferramentas, né? E eu vou citar um exemplo aqui que ocorreu com o Tinóia, né? O Tinóia é o maior caicai que existe no futebol. E uma vez ele passou por mim... No showball, né? Porque o Neymar é o do futebol, não é isso? Não, mas o Tinóia se acha melhor que o Neymar, ele é o máximo. Entendi. Ele é muito modesto. Ele falou que o futebol nasceu só para ele. Mas ele é um jogador caicai e o próprio juiz não dá falta quando ele cai. O que acontece? Uma vez ele me driblou no showball e eu fui por trás e com muita maldade passei o trançapé nele e ele caiu de boca no chão. Aí eu pisei em cima dele e falei, você tem algo a dizer, seu caicai?
Ele falou, sim, você tem que ser expulso agora. E assim, depois nós íamos lá para o bar lá Bela da Vista? Boa Vista e tudo acabava em brincadeira, em Bela cerveja. Vista É resolve um tudo. esporte maravilhoso. Muito bem. Que coisa pacífica, agradável. Mas o bom é isso, que no fundo todo mundo depois é só risada, né? Eu acho que a pandemia nunca vai liberar o softball, Vai demorar porque um o pouquinho. espaço é pequeno, é um empurra-empurra, é uma briga, mas eu estou brincando. A hora que liberarem, devido à vacina, talvez, nós todos vamos ansiosos voltar a jogar Se softball. Deus quiser, não vai demorar, né, Milton? Acho que não. Bom, vamos falar de ciência, então. Vamos começar o tema dessa live. A gente já tem 28 pessoas aqui online, conectadas neste momento, e vai subindo, vai subindo. Muita gente aqui já dando oi, boa noite, obrigado, gente, aí pela presença de vocês. Vamos que vamos. Hamilton, vamos começar, então, falando sobre as suas experiências lá em Tanguá, pode ser? E primeiro, para quem não conhece, né, o que é essa estação de Tanguá? E o que você viveu lá? Conta um pouquinho para a gente aí. Então, quando eu entrei na Embratel, a Embratel tinha a missão de implantar um sistema de telecomunicações moderno. Ia implantar o DDD, o DDI e também as imagens via satélite internacionais, que antes eram mandadas em caixinhas de videotape. Eu não lembro, tinha um programa no cinema, era os melhores lances do futebol e passava vindo de um DVD. Né? Essa é a época que era... E através disso foi criada a estação terrena de Tanguá para comunicações via satélite, que permitia a transmissão e a recepção de programas ao vivo, a cores e ao vivo. E o primeiro programa foi a chegada do Homem à Lua e o segundo foi a Copa do Mundo. Então, desculpa, antes desses grandíssimos eventos, não houve nenhuma... A primeira transmissão ao vivo do Brasil foi o Homem na Lua? Não, recebida para o Brasil. A primeira transmissão que nós fizemos foi a Festa da Uva, que foi recebida pelo Papa, lá no Rio Grande do Sul. Desculpa. Isso foi a transmissão do Brasil para internacionalmente. Entendi. Agora, a recepção foi a chegada do Homem à Lua com o Apolo 13, né? Legal. E em seguida veio a Copa do Mundo. Isso é uma coisa que eu fico pensando na cabeça de quem estava vendo, né? Eu tenho 30 anos, imagina que loucura você ver na TV, naquela época, o homem pisando na Lua. Deve ter sido uma maluquice, né? Para quem viu isso ao vivo, né? Uma coisa incrível. Foi, embora ela tenha sido ridiculamente transmitida pelo Heron Domingues, né? Mas foi um evento totalmente planejado, exceto quanto à chegada, quando a nave passava pelo lado invisível da Lua. O resto foi tudo planejado, a trajetória, e nós, aqui em Tanguá, acompanhamos todo esse trabalho, né? Dos equipamentos que estavam a bordo do foguete, dos equipamentos que estavam no satélite, enfim, de toda a transmissão, e aguardamos também. Nesse dia, ocorreu uma coisa estranha. O sistema de rastreamento nosso era automático. E o que ocorreu? Havia uma cintilação muito estranha que percorria do satélite e passava pela Amazônia. E essa cintilação, por exemplo, o sistema pedia para que a antena fosse posicionada para a direita, e normalmente você posiciona pela direita. Mas com essa cintilação, a posição que era para a direita virava para a esquerda. Então, causava pânico porque tirava a estação do ar. Aí nós criamos um sistema de freio, que depois eu apresentei no Intelsat, quando nós descobrimos que a antena fazia um 8 e colocávamos ela no ponto mínimo, 4 vezes por dia, e desligávamos o sistema de rastreamento. E o que aconteceu?
nós batemos recorde, a estação ficou 100% dentro do ar, nós somos muito homenageados e eu fiz lá uma apresentação no Intelsat. Que legal. Nossa, é muito legal conversar com uma pessoa que viveu isso ali nos bastidores, né? Eu acho legal conversar com pessoas que viram pela TV. Imagina você que estava ali trabalhando nessa transmissão, né? Você disse antes para mim que queria falar uma frase antes da gente começar do Einstein, né? Quer falar ela aí? Bom, é o seguinte. Bom, primeiro eu quero mostrar a minha origem, né? Meus pais foram libaneses, né? Uhum. E o Líbano vive numa situação muito ruim. Eu queria dedicar que o povo libanês tivesse muita força nessa hora para se recuperar. Força essa que eu aprendi pela educação que eu tive com os meus pais, né? E eu fui num evento convidado por uma filha, né, pela minha filha, que é a única, onde eu cheguei atrasado, tá, e era um evento de marketing digital. Eu comecei a filmar, tomar nota, tudo, e estava lá no meu trabalho tranquilo. No dia seguinte, eu fiquei na fila para entrar para ver o evento. E veio uma senhora e alguns senhores falaram: olha, eu quero tirar uma live com você. Eu falei: mas por quê? Não, porque você é um exemplo. Aí eu tirei a live. Ocorreu na hora do almoço, quando nós fomos almoçar, aí veio uma pessoa e falou: puxa, você podia tirar uma live comigo? Eu falei: por quê? Porque você é um exemplo. E assim foi. No último dia, veio um jovem, eu estava guardando as coisas para ir embora, e ele falou: olha, eu quero tirar uma live com você. Eu falei: por quê? Porque você é um exemplo. Eu falei: puxa vida. E eu falei: mas quem é você? Cara, era o diretor da apresentação de todo o evento, né? Então, isso daí, esse fato de ser exemplo, sei lá, eu comecei a acreditar que a gente devia dar bons exemplos, né? Para passar para os outros. E aqui eu vejo um exemplo nessa frase aqui de Einstein. Pois é, eu não... Mas, enfim, a frase de Einstein diz o seguinte: se você recebeu uma educação, preserve-a para sempre, porque ela é produto de várias pessoas. Se você quer conservar essa educação, a melhor coisa a fazer é trabalhar para ela, para que, num determinado momento, você transmita para seus filhos. Eu achei essa frase, o conteúdo muito interessante. Então, eu quero dedicar toda essa palestra aqui, todo esse evento, àqueles que eu considero meus filhos, entendeu? Que recebam de mim tudo que é de positivo, para que passem para seus filhos, seus netos, e porque a importância da ciência é fundamental na vida de hoje. E hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil com a Covid, onde a descoberta de uma vacina é ansiosamente esperada, na verdade. Por quê? Porque existem aqueles que acreditam na ciência, né? E aqui os que não acreditam, como a gente sabe, né? Tipo Trump, tipo outros aí, que acham que tudo que a ciência fala é besteira. Mas a maior parte da humanidade está esperando. Então, esse momento de relevância que tem a ciência é importante para nós. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dar exemplos que nós temos na ciência da sua importância e como significa no nosso dia a dia. E olha que legal, né? Se você está se perguntando, né? Você falou: eu botei na minha cabeça que eu queria me tornar um exemplo. Olha os comentários que estão chegando aqui. Um monte de gente aqui mandando mensagem bacana para você. Olha o Flávio Rabat fala assim: humildade e conhecimento a vida nos mostra. Os mais serenos e tranquilos são os que têm mais conhecimento. Ex-superintendente da Embratel. Aí o Bitar, Ricardo Bitar, tá sempre por aqui. Beijão, Bitar faz parte do teatro.
Adoro Bitar. Grande Hamilton, filmou várias peças de teatro do Círio, curtas-metragens que participaram da Sesc. Legal saber disso. O Maurício também, cara espetacular, sempre muito interessado em tudo. A Carol Bacite é sua filha? É. Selfie pai, kkk. É. O Karim Saeg coloca: Hamilton, você é uma pessoa muito querida por todos nós. Depois a Carol botou aqui corações e mãozinhas, muito carinho para você. O Raul, que querido. Ou seja, você vê que é uma chuva de carinho aqui para você, né? Então, sem dúvida, você é um cara muito querido por todos. Deixa eu só falar uma coisa aqui para quem está assistindo, gente. Entrou aqui o QR Code da vaquinha virtual, então não se esqueça, eu deixei para colocar um pouco para frente, já estamos com 36 pessoas, para que todos ouvissem. Essa vaquinha aqui, gente, você coloca a câmera do celular, olha a ciência no seu dia a dia te ajudando a você fazer o bem pelo outro. Aponta a câmera do seu celular, simplesmente vai te direcionar para o site da vaquinha virtual do Círio, que está fazendo a campanha do agasalho, uma campanha muito importante neste momento. Hoje dá um pouco mais de calor, mas estamos aí no inverno, gente, as pessoas estão passando frio na rua. Então vai lá, o Círio já tem o seu departamento de filantropia, deixou tudo pronto e fácil para você colaborar. É só apontar a câmera e ir lá para o site Colabora, tá bom, gente? Por favor, faça isso. Bom, depois eu leio mais comentários aqui, mas tem uma história também, Hamilton, lá também do carburador, não teve? Lá em Tanguá, uma vez nós tivemos que requisitar um técnico para dar manutenção no motor da Caterpillar, que era um motor enorme, a diesel, e quando faltava a energia na estação, esses motores entravam. E um dos nossos técnicos saiu. Então, o que eu fiz? Eu botei um anúncio solicitando técnicos de manutenção em motor diesel, né? Uhum. Tudo bem. Quando chegou no dia da convocação, cara, uma fila que eu nunca vi, nem essas filas aí da Caixa Econômica, com muitos técnicos para serem admitidos. Aí eu falei, puxa vida, o que eu vou entrevistar um por um? Não é possível. Aí eu os encaminhei para o pátio do hall de entrada e lotou o hall. Aí eu falei, olha, vamos fazer a seguinte divisão aqui. Uhum. Aqueles que dão manutenção de carburador de motor diesel, fiquem à direita. Os que não dão manutenção, fiquem à esquerda. Muito bem. A maior parte, eu falei, olha, mas se você faz aquele ajuste fino mesmo, fique à direita. Aí mais pessoas ficaram à direita, né? E poucos, uns 4, 5, ficaram à esquerda. Aí eu falei, olha, eu tenho que anunciar o seguinte, motor diesel não tem carburador, portanto, vocês estão dispensados, né? E aí a gente prosseguiu entrevistando aqueles poucos. Agora, isso daí foi inteligentíssimo, né? Porque você tirou quem não tinha a experiência que você precisava e aqueles que mentem, né? É o chamado paraquedista, né? Que hoje é muito... E agora, isso daqui me dá uma visão nova, em função das novas tecnologias e novas profissões. Quanta gente que hoje faz ajuste de carburador de motor diesel, cara, que não tem a mínima qualificação para entrar na nossa era, onde tem a biofísica, a cosmofísica, a biologia, nanociência, tem robô, linguagem artificial. Ora, então, é importante a gente dar esse valor à ciência, entendeu? Sim. Porque é um meio de vida. O país não vai sobreviver se não... E aqui no Brasil, infelizmente, essa parte do Ministério da Ciência foi sempre tratada politicamente por pessoas incompetentes, né? Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um ministro agora que é da área, né? Não sei se ele é da área, mas ele ainda acredita na streptoquinina, lá, como é que chama? Esse remédio que o Bolsonaro pôs na cabeça dele, e que uma pessoa que faz isso, uma pessoa que demite o maior cientista do INPE,
né? Porque declarou queimados na Amazônia e ele abençoou para ficar no cargo, já perde um pouco de ciência nisso daí, acredito. Bom, mas vamos fugir da política, porque olha, a política tá um negócio. Vamos pegar esse papo de Araque e falar de coisa boa, dar risada e coisa interessante. Você ia falar que é o Ministério da Ciência e tal, sempre foi muito usado politicamente, tal. Você estava conduzindo um pensamento, eu acabei te interrompendo. Não, em 1970, mais ou menos, foi criado a Comissão Brasileira Aeroespacial, cujo objetivo era criar um satélite brasileiro e colocá-lo no espaço. E também através de um foguete brasileiro, né? Bam, 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 bam. Foi dado início. Cara, até hoje, o Brasil não conseguiu colocar um satélite no espaço, muito menos com foguete próprio. E o maior... lá no Maranhão, onde tem a estação de Alcântara, é o maior ponto próximo da latitude zero do Equador, ideal para lançamento. E agora o governo resolveu lotear para que os Estados Unidos usem. Acho que tudo bem, pelo menos comece a usar. Mas alguém vai usar. O satélite brasileiro hoje, ele tem 18 anos de vida, 2 anos foram perdidos porque não conseguia definir quem que usaria o satélite brasileiro. E depois de 2 anos, o governo resolveu colocar uma empresa privada para operar. Aí houve concorrência que desarmou o processo. Perdemos 2 anos. Eu espero que esse processo continue. E o outro laboratório muito importante é o Sirius, que fica em Campinas. Sim. Acho que todo mundo ouviu falar. Esse projeto está praticamente parado, né? E durante uma crise nunca se deve parar. É um acelerador de partículas, não é? É um acelerador de partículas, onde você identifica as partículas. É diferente do CERN, onde a partícula é destruída para poder saber o conteúdo. Esse nosso não, ele mostra toda a estrutura dos componentes. Quando você faz uma análise de material, quando você faz uma análise sanguínea, ele te dá de mão beijada tudo aquilo que você precisa saber sobre o componente. E é de primeiro mundo esse. Eu espero que ele esteja funcionando. Nós temos um exemplo na mundial, que é a história do Alan Turing. Não sei se você conhece, ouviu falar. É um cientista matemático que ele é um gênio matemático, que ele criou o chamado máquina de Turing. Ele foi contratado durante a guerra. Eu quero mostrar a importância da pesquisa na guerra e como ela deve ser estratégica, né? E nós hoje estamos na guerra do Covid, que é uma pandemia. Tem que ser dedicado totalmente à ciência. Sim. Pois é, esse Turing, ele foi contratado o nome é Bletchley Park, tá? Que era o centro estratégico da guerra. Ele era um matemático genial e ele conseguiu, através da máquina de Turing, decifrar uma máquina alemã chamada Enigma. Essa máquina codificava a comunicação alemã e os ingleses ficavam desesperados, porque eles eram invadidos sem saber nada. Porque inesperado. Tem um filme, se eu não me engano, que conta a história, né, dessa... Sim, acho que é o Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, exato. Sim. E esse Alan Turing, ele decifrou a máquina Enigma, né? Lembra aquela esfinge, né? Decifra e eu te devoro, né? E de manhã ela tinha 4 pernas, na hora do almoço tinha 2 e à noite 3, né? E foi decifrado. Ele decifrou, né? E com isso ele ganhou uma medalha, porque foi estimadamente calculado que a Guerra Mundial foi antecipada a sua paz em 1 ano. Mas o que aconteceu com o jovem? Assim, alguns anos depois que ele decifrou, descobriram que ele era
homossexual. Sim. Tá? E aí afastaram ele do Bletchley Park. Ele foi expulso, ele foi submetido a um tratamento de drogas, né? E isso em 52, né? Ele tinha 41 anos. Em 54, ele se suicidou, né? Tomou um veneno e ele foi tido como uma figura muito maldita, no caso aí. E o ministro Gordon Banks, em 63, homenageou e a própria rainha se desculpou do ato. Então, você veja que nesse campo existe pessoas com esse final, né, trágico. Eu gostaria de, nessa palestra aqui... O cara é genial, né? E passa por uma coisa dessa, né? Pois é. A dele, né, pra gente. Agora, eu gostaria aqui de citar exemplos do Röntgen com a criação do raio-x, e Einstein com a criação das teorias de relatividade. E quando eu fiz essa pesquisa, eu descobri que todos eles haviam ganho o prêmio Nobel. Eu acho que a gente devia instituir um prêmio Nobel, relacionar os nossos cientistas e premiá-los, mesmo que seja com valor baixo. Então, o que Nobel fez? Nobel, ele foi um engenheiro sueco, muito famoso na época, porque descobriu a dinamite. E a dinamite, depois que ele descobriu como elemento de destruição, a dinamite foi usada na guerra. Então, um jornal francês publicou erradamente, porque ele não tinha morrido, quem tinha morrido era o irmão dele, o jornal francês publicou: morre o mercador da morte. Quando Nobel soube disso, ele ficou indignado com a imagem que ele ia deixar. Então, ele mudou essa imagem, ele dedicou toda a sua fortuna enorme para o prêmio daqueles que contribuíram para a ciência. E assim nasceu o Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel de Química, de Física, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia, o Prêmio Nobel de Literatura, o Prêmio Nobel de Economia e o Prêmio Nobel da Paz. E aqui poderia se chamar o quê? Prêmio Hamilton? Não, eu estou sugerindo, viu, cara? Você tocou num assunto inteiro. Por que a gente não cria um Nobel do Papo de Araque? Nobel do Papo de Araque? A gente daria tarefas às pessoas, por exemplo, construir um robô ou construir uma máscara, um drone. Tudo isso é viável, cara. Tem jovens aí no clube que, enquanto eu dava aula de matemática e física, eu conheci ultra aptos para isso e que estão sendo usados de maneira muito limitada pelo que eles podem fazer. Bom, fica essa sugestão. Tem o Nobel do Sírio, né? Aí a gente traz eles aqui para entrevistar. Não, então, faz pelo Papo de Araque. Eu acho que sim. Com certeza. Por que não? Por que não? Claro, eu acho uma excelente ideia. Nos momentos de crise, eu aprendi, tire o S, né? Então, podemos ir para essa filosofia. Com certeza. O primeiro ganhador do prêmio foi o Röntgen, que descobriu o chamado raio-x, que passou a ter seu nome. E ele ganhou o primeiro prêmio Nobel de Química numa ideia muito simples. Ele pegou um tubo chamado tubo de Cruges, que do lado esquerdo da minha mão teria um cátodo, emissor de elétron, e do lado direito teria um anodo que receberia esses elétrons. Isso tudo encapsulado a vácuo. Então, você pondo uma tensão altíssima entre o cátodo e o anodo, passa um raio catódico. Esse raio se choca violentamente contra o anodo. E aí, nesse trajeto, muitas coisas foram descobertas. Por exemplo, J.J. Thomson, ele descobriu o elétron. E
o Röntgen, no caso, ele, ele descobriu que formava um raio que ele não conseguiu dar um nome. Então, o que ele fez? Ele encapsulou toda a tubo de Crookes e deixou de lado de fora uma lâmina de boro. O que aconteceu? Quando ele iluminou o tubo com os raios X, essa lâmina de boro que estava externa ao tubo, totalmente encapsulada, ela brilhou. E isso o Röntgen percebeu e ele falou, ele repetiu várias vezes a experiência e publicou um artigo onde ele chamava esses raios de raio-x, porque ele não sabia o que era. Alguns anos depois, o trabalho dele foi reconhecido mundialmente. Ele ganhou o prêmio Nobel, que na época era em torno de 1 milhão de euros. Ele doou totalmente para a faculdade onde trabalhava e ele não quis patentear o evento. Falou que pertencia à humanidade. Coisa que também Marie Curie fez. Ela não patenteou o evento. O que aconteceu? Essa descoberta do raio-x evoluiu de tal maneira que, alguns anos depois, o Laue foi um cientista que conseguiu criar a difração dos raios-x, ou seja, ele conseguiu toda aquela energia direcionar para um ponto. No ano seguinte, a família Bragg, cujo filho mais novo era o Leonardo, que foi o mais jovem que recebeu o prêmio da física, né? Com 25 anos, embora a Malala tenha recebido também, só que da paz, ele criou uma teoria e ele conseguiu, através do raio-x, ver toda a estrutura dos cristais. E assim, outros cientistas que ganharam o prêmio Nobel desenvolveram, de tal maneira que hoje você usa o raio-x para identificar elementos. Você põe o raio-x, você fala, isso daqui é nitrogênio. Sim. Você põe o raio-x, você separa o hidrogênio do oxigênio, mas como eles se unem na proporção de 2:1, você detecta a água. E é assim que está sendo usado nessa Ranger Perseverance, que está indo para o espaço, o raio-x. Eles vão submeter o raio-x em vários lugares para descobrir água, para descobrir quais os elementos que compõem o solo, embora a gente saiba que o raio-x também tem uma grande aplicação na ciência, na medicina, né? Você já deve ter feito algum raio-x na vida, ele foi chamado de olho mágico, porque ele consegue ver com profundidade. Legal. Então, essa é uma história interessante. É muito legal de saber a origem das coisas, né, Hamilton? Desculpa até te interromper, porque outro dia, recentemente, eu ouvi também de onde veio o nome Partícula de Deus. E também tem a ver a história com o cara não saber, que parece que em inglês ele falou is the golden particle. Né? E aí ele não conseguiu. Olha, eu posso explicar rapidamente a ideia do bosão de Higgs. O bosão de Higgs, ele foi desenvolvido por Higgs em 1961, se não me engano. A teoria, ou seja, seria o elemento mediador onde uma partícula energética se arrasta num ambiente químico e se transforma em massa. Ou seja, seria a conversão de uma energia em massa. Por isso que ela foi chamada partícula de Deus, né? Porque criou a matéria. Essa teoria foi desenvolvida em 1963, mas muitos anos depois, em 2016, é que o CERN, através do acelerador Hadron, conseguiu ter energia para descobrir o bosão de Higgs. E o bosão de Higgs, quase 60 anos depois, foi descoberto por causa do CERN. E com isso saiu na imprensa partícula de Deus. E deu a Higgs e mais 2 cientistas o prêmio Nobel. Muito bom. Que aula, hein?
Tá anotando aí com o caderninho, gente? Olha, Milton, tem um monte de comentário, um monte de perguntas chegando e eu quero falar daqui a pouco das polêmicas que envolvem aí a ciência. As polêmicas as pessoas criam, né? Não que a ciência criou, mas que as pessoas acabam trazendo à tona aí para saber a tua opinião. Tem uma pergunta do Bitar aqui, jogar na tela. Ele coloca assim, ó, o que você acha do nosso pesquisador do cosmo e código oculto da natureza, professor Marcelo Gleiser, e seu livro Criação Imperfeita? Então, o Marcelo Gleiser, ele é um carioca muito, muito, muito inteligente, e ele ganhou um prêmio, que eu esqueci que nome que é um prêmio equivalente ao Oscar na ciência, entendeu? E ele participou de muitos eventos relativos a modelo atômico, a ciência pura em si. Mas ele resolveu desviar desse caminho e pôr um pouco de espiritualidade nesse processo científico. Uhum. Então, toda a parte dele é desenvolvida para explicar como Deus, como existe a alma humana, como ela é interpretada cientificamente, né? Então, eu li alguns livros dele, fiquei encantado, não são fáceis de ler, né? Eu acho que ele é um gênio brasileiro que só ficou mais conhecido porque ganhou um prêmio mundial. Mas existem vários pesquisadores brasileiros que ganham um prêmio mundial e ninguém fica sabendo. Uma delas, de uma maneira muito simples, é a Tabata do Amaral. Ela trabalhou na NASA, ela ganhou uma bolsa, foi para lá, ganhou um prêmio, né? Não me lembro que prêmio, e ela acabou desistindo, ela preferiu vir para a política. Então, ela largou tudo aquilo e veio para o Brasil. Esse é um exemplo de Existem vários cientistas brasileiros, por isso que eu gostaria de criar o Prêmio Nobel Brasileiro. Puxa, você vê, por exemplo, esse Ivair Contígio, né? Pô, ele está comandando o módulo Perseverance, que está indo para a Lua, né? Com todos os equipamentos, posicionamentos, recursos. E ele é uma pessoa ultra humilde que se dedicou a isso e conseguiu um espaço muito grande na NASA, né? Poxa, quantos brasileiros não poderiam estar nessa situação? Eu acho que falta divulgação. Quando a gente entra no grupo do Showball, né? Eu vou dar um exemplo. O que os caras sabem de cada jogador, da vida, dos lances, do juiz, pô, é incrível. Eu falo, não existe isso. Não, porque aquela rivalidade, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, fica aquela gozação, né? O Palmeiras nunca foi campeão do mundo. Aí o cara levanta uma estatística mostrando tudo que o Palmeiras fez. Aí o outro puxa vida, por que também não excluir? Seja feita essa torcida pela ciência, entendeu? Claro. Por exemplo, nós tivemos o César Lattes. Vai interferir muito mais na nossa vida do que o futebol, né? Então, mas é o que eu gostaria, né, como exemplo e como leitmotiv da minha vida, é divulgar a ciência, que ela não seja vista como algo nerd, como algo que faz mal, né? Nossa, bomba atômica, não sei o quê, eu tenho medo. A gente tem que entender a ciência como uma coisa neutra, né? É uma ciência que inventou o aço e que esse aço pode ser usado para ser enfiado no coração, com o objetivo de matar ou com o objetivo de operar e curar pessoas. Claro. Então, esse transforma, né, no bom ou no mal, né? A ciência. Então, o bom e o mal. Então, vamos olhar a ciência como uma coisa boa, gente. Claro. E eu gostaria que esse programa aqui fizesse isso daí, que vocês criassem algo relativo à ciência, que estimulasse essa torcida que nós devemos ter pela ciência brasileira, né? Que legal. Bom, fica aí a sugestão, então. O William está aqui vendo, Gabriel Saeg, vamos pensar aí. Eu acho ótimo, eu acho que é
realmente é uma coisa muito importante. E eu acho que um efeito que infelizmente causa, né, Hamilton, é que a gente acaba perdendo muitos cérebros para outros países. Tudo bem, a humanidade é uma só. Eu acho que aquilo que você falou, né, lá da base do Maranhão e tal, bem ou mal, tudo bem, se for os Estados Unidos, pelo menos alguém vai usar. E eu acho que também a humanidade vai dar um passo à frente quando a gente entender que somos uma coisa só, né, além de Olha, eu países. vou te dizer uma coisa. No Collor teve uma crise, não teve? Uhum. A inflação chegou a um absurdo. O que o jovem fez, o Collor? Ele desligou, ele apagou o CNPq. Em vez nesse momento, criar recurso para descobrir solução, o tal do CRI, né, na crise, ele desfez o centro de pesquisa. O que acontece? Aqueles matemáticos e cientistas, para onde foram? Eles foram trabalhar na Microsoft, eles foram trabalhar no Google, Sim. a preço de banana, digamos, porque naquela crise de emprego, o que se oferecia para aqueles jovens era ótimo. Claro. Agora, veja quanto de dinheiro, quanto de recursos o país gastou nesses caras. E olha, ficou provado que existem dois tipos de cientistas fabulosos, que, a peso de ouro: os hindus, os indianos e os brasileiros, você sabia? São os mesmo. maiores cientistas que existem. Nossa. São requisitos, assim como o Glaser e outros, assim como o Ivair, assim como... Nossa, como é que chama aquele médico lá que descobriu muitas coisas? Chagas. Não, fora Chagas. isso daí, pois nenhum deles foi valorizado. O nosso país não valoriza a ciência. Essa é a minha mágoa. E essa é que eu estou partindo para divulgar. Muito bom. Até eu quero ler alguns comentários que a Carol Bassiti, a sua filha, colocou. A humanidade evolui quando a ciência e a espiritualidade sem religiosidade se unem. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Eu acho que o mundo tem evoluído muito em termos tecnológicos, mas talvez eticamente ou espiritualmente nem tanto, né? Não falando de religião, né? Deixa eu ver aqui. Eu quero a gente, o tempo voa, né? Faltam 15 para as 9. Então, Hamilton, eu preciso, na verdade, acelerar. Tem algumas perguntas interessantes aqui, mas eu quero saber de você, nem precisa se estender muito nessas respostas, mas eu acho que é legal, até porque o assunto é isso, é divulgar a ciência e tal, saber a tua opinião, que é um cara da área aí, que eu acho que todo mundo, quem não te conhecia ainda, já virou teu fã. Alguns pontos aí polêmicos, que o ser humano resolveu criar polêmica, né? É aquela história lá de que, a gente falou do Homem à Lua, você trabalhou na transmissão. Né? Mas isso aí foi o Kubrick que dirigiu. Né? O homem nunca foi à Lua, você já deve ter ouvido isso. Né? O homem nunca foi à Lua, isso aí foi o Stanley Kubrick que dirigiu, é falso, que a bandeira não mexe. Hamilton, o homem foi à Lua ou não foi? Olha, sabe por que eu acho que foi? Porque eu ganhei dinheiro com isso. Eu estava empregado para transmitir. É uma resposta. Essa ideia de que o homem não foi à Lua é o seguinte: tudo isso é uma mentira da NASA, que não existe, que são simulações, sabe? Então, é o lado de você concordar com o lado B. Se você concordar, o homem nunca foi. Né? Assim como muita gente fala que as nossas descobertas são baseadas nos ETs, nos seres que vieram de outros planetas, né? Os desastronautas do Danik e outros que falam isso. E que a NASA, pelo que eu entendi, ficou de revelar. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o homem foi à Lua, porque todo o trajeto físico foi calculado, e foi explorado, foi trazido material para cá. E esse material está sendo analisado. Horas. Como que... Agora, você pode muito bem subir em determinado local, tirar uma foto do homem na Lua e dizer, olha, essa foto aí é um Photoshop aí que não existe. Sim. Né? Eu acho que é uma especulação gratuita e eu nem tenho... Todos os argumentos de quem fala isso já foram rebatidos, já foram explicados. Que a Terra é plana também, né? Vamos chegar, calma. Vamos chegar aí. Temos várias polêmicas para falar. Antes disso, você falou sobre extraterrestres.
Você, Hamilton, acredita em vida alienígena, em vida em outros planetas? Olha, eu tenho a minha mulher aqui, todo dia ela me conversa, conta uma história sobre ETs, né? E eu acabei acreditando, mas não existem provas ainda, né? Na Olha, Hamilton, ciência, eu queria dizer só, desculpa, eu vou te interromper de novo. Eu estou um pouco aliviado com a conclusão da sua frase, porque achei que ia dar uma briga na tua casa. Que eu falei assim: você acredita em vida alienígena? Você falou: olha, eu tenho a minha mulher aqui. Eu falei: que isso? Aí ainda bem que você continuou, falou: não, ela fala todo dia. Eu falei: meu Deus do céu, vai dar briga isso aí. Mas quer dizer então que ela acredita e te convenceu, é isso? me convenceu, embora não cientificamente, porque para você ser convencido cientificamente, você tem que seguir o ciclo da ciência, que é ter uma hipótese para criar uma teoria, fazer uma investigação, uma teoria matemática, não pode ser uma teoria qualquer, e que deve ser comprovada em laboratório, tá Sim. certo? E isso daí não ocorre com os ETs, mas pode ser que seja verdade. Mas a gente tem Inclusive, um conhecimento muito, muito, muito restrito ainda do nosso universo e todo, né? Talvez um a dia a gente vai. própria NASA ficou de divulgar, na verdade. Uhum. Surgiu uma ideia aí de que seria divulgado todo esse acervo de conhecimento que a NASA tem, que fica nos Estados Unidos, onde eu não sei que lugar aí, minha mulher que sabe esse lugar, onde eles são guardados, onde os segredos são guardados. A área 51, não é isso? Pronto, é a área da 51. E esse assunto da carne, né? Vamos tomar um 51. Então, isso daí, enquanto eu não tiver um depoimento sério da NASA, eu não vou acreditar. Certo. Mas probabilisticamente, o que você diria hoje? Acho que sim, acho que não. Ou prefere não? Ou não tem Não, área? não tem. Não, 51%. Pronto. 51%, então tá A ganhando. favor. Eu pessoalmente acho, mas eu não sou cientista, eu acho que tem. Eu acho que o universo é muito grande e tem muitos países, muitos planetas que teriam, né, condições para ter vida. Eu acho que. Não, isso é outra coisa que você está falando. Não necessariamente vida inteligente, mas vida, né? Vou Ah, corrigir. não, então. Vida Isso é daí não tem nada a ver com os ETs, né? Deve estar, verdade. Então, certo? outra pergunta, e vida apenas, não vida inteligente, vida. Então, essa vida está sendo procurada por todo o planeta, né? E não só no sistema solar, como nos exoplanetas, Uhum. que teriam, então, essas sondas que foram enviadas nos exoplanetas mostram que existe a possibilidade de outras vidas, né? E aí está uma pesquisa onde essas sondas desempenham um papel fundamental. Uhum. Agora, eu fico encabulado que até os Emirados Árabes lançaram uma sonda, e o Brasil não consegue mandar uma sonda, cara. Então, veja, existe viagens espaciais planejadas, né, pelo Elon Musk e todos, e essa vida fora da Terra começa a dar os seus primeiros passos, assim quando o homem chegou na América, né? Uhum. Bom, posso te fazer uma pergunta um pouco? Eu acho que vai ser mais fácil de responder. Vamos ver. Aqui eu vou aproveitar, eu já ia te perguntar, né? Mas o Jorge perguntou aqui. Boa, Hamilton. Os satélites da Embratel já descobriram se a Terra é plana? Pois é. Bom, esses satélites pertencem a um consórcio, né? Chamado Intelsat, e que o Brasil faz parte desse consórcio, inclusive até fui representante dele na época. O satélite Intelsat não tem essa função, entendeu? Eles têm a função de pegar o sinal de telecomunicações e repetir para a Terra, né? Eu estou achando que você está sendo muito político, então vamos lá. Hamilton, a Terra é plana? Pois é, essa pergunta aí foi afirmada pelo Tesla, né? Esse Tesla foi um grande cientista sérvio e ele fez muitas pesquisas, muitas coisas sérias.
Mas ele era do tipo, assim, do cientista mal encarado, sabe? Ele não era muito visto muito bem. Então E ele merecia... a pergunta do Flávio, tá? Porque o Flávio perguntou por que pouco se fala de Nikola Tesla e seus feitos. Então, pode seguir aí, só para a gente... tem essa parte política, né? E tem a personalidade dele, que é uma personalidade esquisita, né? Ele é muito irreverente, né? E nem todas as pessoas aceitam conversar com ele. Mas ele conseguiu mostrar que o melhor sistema que existe é que foi aberta uma concorrência na época, que era o uso de tensão alternada na rede pública. Enquanto... Hamilton, peraí, rapidinho, antes da gente ir para isso. Na opinião, então, de Hamilton Bassett, a Terra é plana ou não é? Você está fugindo dessa resposta aí. Eu acho que a Terra não é plana. E a maneira com que eu explico já foi rebatida por todos os defensores que acham que é. Se você pega um navio que vem no horizonte, a primeira coisa que aparece dele é a proa, em seguida o mastro, ou seja, vai mostrando que ele vem de água arredondada e torna-se depois visível, né? Isso, para mim, mostra que a Terra é plana. Outra coisa, você pode muito bem... A Terra é plana não, né? Que a Terra é esférica, né? É redonda. Desculpe, que é esférica, claro. Você saiu de uma parte redonda para uma parte plana, né? Outra coisa, você pode pegar e até dar um pulo até a ISS, que é a Estação Internacional de Satélites, que fica a 400 quilômetros mais ou menos da Terra, dá um pulo lá, tira uma foto tridimensional, sabe? Pronto. Será que a Terra é plana? Não é plana. Já foi mostrado isso por fotos tridimensionais. Agora, eu sei que tem pessoas que não acreditam nisso. Sinto muito, pô. Bom, eu queria então aproveitar, bom, tá respondido então. Eu não acredito que seja plano. Perfeito. Hamilton, eu vou aproveitar, você estava começando a falar sobre o feito do Tesla e tal, né? Então eu já vou amarrar na pergunta, porque essa é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Einstein ou Tesla? Aí você já pode colocar na tua resposta essa questão que você estava explicando sobre o Tesla e tal. Olha, é a mesma coisa que perguntar Corinthians ou São Paulo? Corinthians ou Palmeiras? São Paulo, sem dúvida. Eu sou, sem dúvida, eu sou do Corinthians. Mas aí já é polêmica, aí não é tão óbvio. Para mim é São Paulo. Mas deixando a brincadeira de lado, Tesla, como eu disse, ele foi um cientista que criou muita coisa boa, certo? Mas Einstein, você disse para comparar com Einstein, né? Então, Einstein é o Pelé da ciência. Para nós que gostamos de futebol, não dá para comparar. O Einstein, ele descobriu a teoria da relatividade restrita. Ele descobriu a teoria da relatividade geral. Ele criou a lei do efeito fotoelétrico. E ele criou a ideia de buracos negros. Que foi fotografado agora, né, em 2017, eu acho, né, pela primeira vez. Então, você acha que isso daí teve repercussão enorme na ciência? Por exemplo, o efeito fotoelétrico, mostrando que a luz é feita de fótons, é usado na eletrodinâmica como o fóton como mediador de tudo que acontece. Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo. Forno de micro-ondas, certo? O forno de micro-ondas é uma caixa que ele tem uma porta que você abre, ele tem um painel de controle, ele tem uma bandeja que gira, tal. Sim. Se você entrar dentro dele, você vai ver que tem um transformador que transforma a energia alternada em contínua. Isso daí é uma consequência do efeito de Einstein. Mais para dentro, entrando, existem dois componentes, que é o magnetron e a câmera de guia de ondas. O magnetron ele é um ímã super poderoso que cria energia eletrodinâmica, eletricidade, certo? A eletricidade é baseada nos fótons. E foi feita uma experiência, antes de se criar o
forno de micro-ondas, como que as micro-ondas influenciariam o cozimento dos alimentos. E aí eles descobriram que existe uma frequência onde a gordura do alimento é aquecida ao máximo e produz calor. Então, colocou-se no micro-ondas um guia de ondas que tem a ressonância com essa frequência. Esse guia de ondas é baseado nas teorias de Einstein. O eletroímã é baseado na ideia de Einstein. Então, o que ocorre? Quando você liga o micro-ondas, é emitido essa energia ressoa nessa cavidade, e essa cavidade é refletida para o alimento, a energia, e aí ela coze a gordura do alimento. Para que isso não fique só no local, o prato gira para que dê um cozimento. Então, você veja, numa coisa tão simples, quanto que tem de Einstein aí? Nossa. Eu acho que a maioria das pessoas, quando fala gênio, eu acho que muita gente imagina aquela fotinha da língua para fora, né? É uma referência máxima. Isso já responde, talvez, uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é, na sua opinião, quem é o maior cientista de todos os tempos? Seria Einstein, então. Já que ele é o Pelé, né? Seria, não, é Einstein. É Einstein. Até hoje. O Pelé é o maior, mas é o Maradona, pelo amor de Deus, né? Para você, o Pelé é o maior, né? Agora, cientistas maradonos existem vários, né? Existe aos montes, mas como Einstein, não. Hamilton, a gente chegou em inacreditáveis 59 minutos já de papo. Então, assim, eu tenho algumas coisas que eu quero perguntar para você. Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo, para você, se a gente puder estender mais 5 minutinhos. E aí, para isso funcionar, eu preciso te fazer uma proposta, ver se você topa. A gente agora entrar no modo mais ping-pong, assim. Te pergunto, papum, você me dá uma resposta sim ou não, uma breve explicação, só porque tem umas coisas legais que eu queria perguntar, que eu acho que o pessoal vai querer saber também, para a gente não deixar de perguntar. O que você acha? Tudo bem. Então vamos nessa. Com ping, então. Vamos lá, reta final, então. Quem inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Indubitavelmente foi Santos Dumont. Porque em 1903, os irmãos Wright, né, publicaram uma foto do avião deles, que eu não sei que nome tinha, nem eles tinham dado o nome, provando que descobriram o avião. Quando foram ver, essa foto não foi divulgada por ninguém nunca viu. Segundo lugar, o avião não saiu do solo, ele foi catapultado para o espaço. Ele rodou um pouquinho e caiu. Em 1906, sim, Santos Dumont, através do 14 bis, inventou a aviação, porque o avião dele decolou, foi visto por toda Paris, por toda a imprensa, não houve dúvidas, deu uma volta e pousou. Isso foi publicado nos jornais da época. Os irmãos Wright, em 1904, repetiram a façanha, que não foi comprovada, foi fracassada. Só em 1908 que eles conseguiram mostrar que o avião deles conseguiu decolar e assim mesmo não conseguiu pousar, ele se quebrou. Então, eu não tenho a menor dúvida de que foi o nosso querido Santos Dumont, que, aliás, você deve saber disso, ele acabou se suicidando, né? Sim. Porque ele esperava que fossem jogadas flores e foram jogadas bomba no avião. Sim. Bom, vamos lá, então, chovendo elogio aqui para você. Olha, e o nome avião é curioso, viu? Conta pra gente. Porque o avião, ele vem de aves, que são os pássaros que voam. E o ão vem de action, de ação. Então, a ação dos pássaros voando é que criou a aviação. Que legal. Aviação. Ave voando, né? Muito legal. Vamos lá, então. Mais uma pergunta também, que é uma curiosidade minha de saber o seu ponto de vista. Leonardo da Vinci, para a humanidade, na tua opinião, tem mais relevância como artista ou como inventor?
Olha, o Leonardo da Vinci, ele representou, em 1452, quando ele nasceu, o sonho dos renascentistas, né? De fazer de tudo, de ser inteligente, de criar, etc. Olhando a biografia dele, ele fez 14 profissões. 14, hein? Cientista, engenheiro, pintor, anatomista, mil coisas. Mas o que acontece? Ele ficou famoso, hoje no mundo, pelo menos, né, pelos quadros que ele criou, que foi a Mona Lisa, um deles, e a Santa Ceia, embora ele tenha criado os outros. E o valor do trabalho do Leonardo da Vinci, muitas vezes ficou em projetos, ficou em design, alguns nem foram concluídos, e não tinha um fundamento científico como tem hoje. Ele era de uma intuição científica, mas não cientista. Então, eu acho que ele, para mim, foi um exemplo, né, de coisa pluralista em atividade, mas, para mim, ele, negavelmente, foi na pintura. Um dos maiores gênios. Maravilha. Bom, acho que também... viagem no tempo. Será possível um dia? Você falou do que tem lá em Campinas, né, da Sirius, né, acelerador de partículas, ou seja, tem lá a velocidade da luz, se eu não me engano, né, eles conseguem fazer os... Você acha que é possível cientificamente fazermos a viagem, nem que seja para frente, para o futuro, não? Olha, eu estudei muito as ideias de Einstein. Né? A velocidade da luz é o limite do universo. Não existe velocidade maior que a da luz. Por quê? Porque a luz não tem massa. Se a gente olhar aquela equação E igual a mc2, né, você vê que uma quantidade mínima de massa precisa de muita energia. E o contrário, você precisa muita energia para deslocar a massa. Então, não é viável, segundo Einstein, você viajar na velocidade da luz, porque você tem massa. E a massa, à medida que aumenta a velocidade, ela vai aumentando a inércia. Quando você anda na velocidade da luz, ocorre o seguinte: as distâncias diminuem, o tempo aumenta. E pela lei da relatividade geral, a massa aumenta tremendamente. Não é que a pessoa fique mais gorda, estou numa nave, eu vou... Não, você fica mais inerte. Sabe esses volantes que giram no navio? Por que eles estabilizam? Pela energia que eles têm, essa energia de massa, né? Certo. Não que eles fiquem mais pesados. A mesma coisa acontece na viagem. Então, teoricamente, não é possível. Todavia, o próprio Einstein criou uma teoria chamada buraco da minhoca. Não sei se já ouviu falar. Já. Esses buracos de minhoca seriam atalhos que teriam no universo, onde você entraria, seria sugado por um buraco negro e você sairia por um buraco branco. Ou seja, em vez de ser atraído, você é repelido. Essa ideia foi pesquisada e muitos cientistas tentaram criar essa viagem, mas hoje não existe, pela ciência comprovada, nenhuma viagem nesse sentido. Pode ser que tenha expectativas, mas ela tem que ser provada cientificamente, com teoria. Por exemplo, a gente vê esses filmes de Volta do Futuro, não sei o quê. Eu vou lhe contar uma coisa que é a seguinte: imagina que você foi para o futuro, depois você voltou para o passado, depois você foi para o futuro. Não é assim que eles contam? Imagine que no passado você adivinhou os números que dariam na loteria. Sim. E aí você foi para o futuro e jogou nesses números. É impossível. Imagine que você voltou para o passado, você matou seu pai e sua mãe. Né? Como é que no futuro você existiria se você matou seu pai e sua mãe? Claro. Então, existe muita coisa que é feita que não tem valor científico. Entendeu? Sim.
Agora, principalmente no cinema, né? Você vê muito filme de aviação, é qualquer besteira que os caras fazem, né? não, pode ser que não seja besteira, mas não é científico, entendeu? Tem um filme Pode que ser. fala sobre isso que chama Interestelar. O filme, como filme, é bom, né? Mas se tem Então, embasamento científico, mas ele fala sobre essa questão do buraco negro, etc. E tal. É um filme e muito bom. muita coisa, você sabe que foi inventada pelo homem, né? E que hoje está acontecendo. Foi criada por histórias, etc., que hoje Sim, está imaginado, acontecendo. né? Tudo bem. O imaginário está aberto. Muito bom. Bom, agora então, para a gente encerrar, já são 9h08 já. Para a gente encerrar, então, agora bem ping-pong mesmo, eu quero colocar algumas frases aqui e pedir para você fazer um breve comentário, ou qualquer colocação que você queira fazer sobre a frase que eu vou colocar, tá bom? Frase de alguns cientistas aí bem famosos. Eu vou começar com ele, o grande Pelé da ciência, Albert Einstein. Cada dia sabemos mais e entendemos menos. Então, isso é próprio da investigação científica. A investigação científica ela é um ciclo, né? Você cria uma teoria, constata essa teoria e depois o ciclo volta. Será que essa teoria é válida? Então, tem se mostrado que quanto mais nós sabemos, menos nós entendemos. Porque, por exemplo, a teoria de Newton foi totalmente superada pela de Einstein. E provavelmente a de Einstein, nós sabemos a teoria de Newton e de Einstein, provavelmente a teoria de Einstein vai ser superada. Muito bem. Vamos à próxima frase. Santos Dumont. Todos que a gente falou aqui, né? As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso. Na época era teimoso, porque você criar um avião, praticamente, amadoristicamente, né, exigiu muito do Santos Dumont. Né? Então, é um trabalho teimoso. Assim como você vê nas experiências de Marie Curie, né, com a descoberta do polônio e do rádio, ela usava o método de queimar a Betty Blanca, que era o minério que ela usava nos caldeirões, que ela mexia com ferro, e ela ficava noite e dia depurando aquele material, né? E era trabalho teimoso porque eles não conseguiam chegar no final da conclusão para onde ia levar aquilo lá. Sim. Então, essa tema levou à descoberta do polônio, né? Que também era um radioativo não conhecido na época, que ela deu, em vez de dar o nome de raio-x, ela deu o nome de polônio, né? Que foi a terra natal onde ela nasceu, onde ela foi perseguida pelos russos e onde ela teve uma vida trágica, horrível, mas acabou superando. Ela ganhou 2 prêmios Nobel. Foi a única mulher, fora outros méritos que ela teve, de ser uma cientista estrangeira que dirigiu a Sorbonne, imagine, a Sorbonne, que foi, cujos restos mortais foram transferidos para o Panteleão, né? É um monumento onde só os heróis de guerra participam e vai por aí afora. Na minha visão humildemente leiga aqui também, eu acho que a ciência é um trabalho de, muitas vezes, de resiliência, de persistência. A gente viu a vacina, a gente está acompanhando, né? Quantas já que estão em desenvolvimento no mundo, em fase de teste, aí não dá certo, aí aproveita-se alguma coisa e segue, né? Então, eu acho que isso faz parte. Imagine Einstein, que descobriu a teoria da relatividade restrita em 1905, ficou pesquisando até 1915 para descobrir a teoria da relatividade. Que trabalho que é esse? Vamos lá, então. Aqui, o último que eu vou colocar, o último pensador cientista. Um homem da ciência não deve ter desejos nem afeições, somente um mero coração de pedra. Quem falou foi o Darwin. Olha, tem inúmeros exemplos que são assim. Toda a paixão que teve Einstein, toda a paixão que teve Röntgen, toda a paixão que teve Marie Curie pelo seu trabalho, nunca foi vista com emoção, mas sim como observação e resultado.
Uhum. Então, você vê as frases famosas desses cientistas que mostram o seguinte: não basta ter intenção, você tem que ter objetividade no que você está fazendo, e não pode ter emoção também, Uhum. sabe? Por mais que a Marie Curie mexia lá no caldeirão com entusiasmo, ela não podia se levar pela emoção. Você não Ela pode torcer para um resultado, né? Ai, eu quero que isso aqui dê certo. Aí já não é mais ciência, né? é, Muito bem. Então, bom, eu só queria dar um chorinho aqui de uma frase mais para nossa reflexão, né? Do Darwin também. Ele fala aqui: a história se repete. Esse é um dos horrores da história. Aqui nem tem essa tanto. daí eu gostaria que você comentasse. Eu acho que essa é uma frase para a gente refletir, né? A gente tem tantos momentos que a gente pode aprender com tudo, né? A humanidade, a gente está vivendo um desses momentos, né? Infelizmente, muitas vezes a gente parece que aprendeu, a gente fala coisas bonitas, a gente reflete coisas bonitas, mas depois volta tudo ao normal e por isso, às vezes, sofremos tudo de novo, né? É o Agora, tempo das guerras também, né? sim, Quantas guerras ocorreram, ciclos de guerra, que a gente não consegue evitar, infelizmente. pois é. Quantas ainda mais teremos, né? E quantas Agora, pandemias também, né? Que quantas já pandemias, ocorreram. exato, exato. Aí tem uma frase para rebater essa, para dar esperança, uma mensagem final para a gente encerrar essa live que está batendo recorde aqui de extensão, por um bom motivo, que tá, a audiência ainda lá em cima, o pessoal pedindo para continuar. Mas para rebater essa frase do Darwin, que nos faz refletir de forma triste, uma frase de um outro grandíssimo pensador, o Pelé da filosofia, Olavo Cavalheiro: a vida é como uma roda gigante, um dia está em cima, outro dia está embaixo, mas nunca está de ponta cabeça. Olha que coisa profunda. Ou seja, pessoal, a gente tem altos e baixos, mas nada está perdido. Vamos seguir com fé e tudo vai dar certo. Parabéns, Vamos parabéns. aprender, né? Vamos aprender com as coisas. Olha, eu Obrigado, queria dizer uma coisinha rápida, que é o por seguinte: favor. eu não consegui dizer 5% do que eu esperava dizer, principalmente para mostrar como Einstein, Röntgen, Schrödinger, Uhum. Heisenberg, Planck, todos esses cientistas criaram e mostraram maravilhas para a gente, né? Mas eu tenho comigo aqui, que eu lhe mostrei, a capa de um livro que eu praticamente terminei, mas que precisa passar por revisão, Oba, né? Esse livro, ele procura mostrar, né, tudo aquilo que eu não consegui falar nesse programa aqui. mostra a capa pra gente, tá aí? Fácil ou não? Deixa eu ver aqui, ó. A capa é essa daqui, vocês conseguem ver? Porque estou aqui. Então, esse título eu dei porque existe uma pergunta muito filosófica. Por que que nós estamos aqui? Fazendo o quê? E no caso, essa capa aqui vai ser composta com os vários cientistas que criaram, ganharam o prêmio Nobel. E no meio de lá vai estar eu e vai estar você. E aí eu pergunto, o que que estamos fazendo aqui no meio desses prêmios Nobel? É uma Sensacional. Hã? Sensacional. Então, eu espero que todos se conscientizem da importância da ciência, mostrem para seus filhos que é muito bom a ciência, que não misture ciência com religião, não misture ciência com misticismo, não misture ciência com esses guerras nas estrelas, com essas coisas, que a ciência não é isso. Uhum. A ciência, se bem usada, ela é voltada para salvar o homem da morte. Uhum. Sensacional. Última pergunta, prometo, pode ser bem direto. O que para você é uma coisa muito boa que surgiu durante a pandemia e que vai ficar, com certeza? Uma daquelas invenções maravilhosas. Olha, por incrível que pareça, a minha resposta é curta e grossa. Nasceu com a pandemia e sobreviverá à pandemia porque criou um novo meio de comunicação, que é o nosso Papo de Araque. Aê, a gente não combinou, hein, gente, essa resposta. Esse daí nasceu para ficar. E eu acho que
se evoluir, se reestruturar com o tempo, nós vamos conseguir mostrar para o nosso público, que é um público nobre, né? Qual dos nossos públicos que não tem celular? Qual que não tem micro-ondas em casa? Qual que não usa tecnologia? E por que não usá-la a favor da divulgação da ciência? Então, pode-se criar um papo de Araque de ciência, pode-se criar aquilo que eu falei, um desafio aos jovens para criar um robô, para criar um drone, para criar uma máscara de inteligência. Tudo isso é possível e é barato. É uma mentira dizer que para fazer ciência você precisa de coisas caras. Você pode montar um drone, um robô, por R$500. Usando toda a teoria que eles têm, explicando no nosso papo de Araque. Fica esse desafio para quem quiser aceitar e encaixar ele. Sensacional. Olha, sensacional. Obrigado aí pelas sugestões. Foram muito bem recebidas. Vamos ver, vamos conversar aí internamente. Eu tenho certeza que o nosso diretor, o Gabriel, e toda a diretoria, ela é muito voltada para as coisas boas. Sem dúvida. E garanto que ela terá o máximo de interesse de divulgar a ciência, que é uma coisa boa. Com certeza, com certeza. Hamilton, brigadíssimo. Já tem aqui, olha, um monte de gente pedindo bis, e eu faço também mais uma voz aí. Se você quiser, vai ser um prazer enorme. Como você falou, a gente tinha muito assunto. Tem um monte de pergunta que eu estava aqui que eu não consegui fazer, um monte de pergunta que chegou aqui também no papo, audiência bem grande. Então, se você topar, vai ser um prazer poder falar com você de novo. A gente remarca aí para frente alguma data. Mas olha, brigadíssimo pelo seu tempo, pela aula que você deu para a gente aqui. É uma honra, um prazer poder te ouvir. Obrigado, viu? Obrigado a você. Eu continuo na minha missão de ser um exemplo. Muito obrigado. Pode ter certeza que você é. Obrigado, boa noite. Boa noite. Gente, que sensacional. E olha, tá um negócio que tá bom, hein? Cada quarta-feira uma aula mesmo. Acho que para mim, espero que para vocês. Falando em aula, o tema da semana que vem me fará eu ter que estudar, hein? Olha lá, então. Semana que vem nós vamos falar sobre holding e sucessão familiar. Então, você que precisa saber sobre isso, você que conhece pessoas que estão precisando entender sobre esse assunto, e vocês sabem que aqui é sempre um papo leve, legal, então sempre vale a pena assistir, mesmo que o assunto em si não seja uma coisa que neste momento você esteja precisando muito saber sobre, mas é sempre gostoso bater papo aqui. Vamos falar com a Thaís Scherfan, tá bom? Não sei se eu pronunciei o nome dela errado. Primeira coisa, então, que ela vai fazer quarta-feira que vem é dar uma bronca ou um elogio se eu pronunciei certo ou errado. Gente, obrigado, boa semana para vocês, obrigado pela participação, muitos comentários hoje, muitas coisas. Desculpa para quem eu não consegui colocar a pergunta no ar, é muita pergunta, que bom que seja sempre assim, mas está tudo sendo lido aqui sempre. Vou sugerir ao Hamilton que entre lá depois e responda a quem não foi respondido, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês, boa semana e até quarta-feira que vem com mais um Papo de Araque.